Ontem à noite, o missionário João Vitor estava visitando, foi uma bênção de manhã. Agradeço os irmãos que chegaram, né? Alguns não estão aqui agora, mas outros chegaram para a noite. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Também já nos alegramos pela família do pastor Reinaldo, a Marinho, Camila, Priscila e a Sofia. Uma bênção ter vocês conosco, sejam muito bem-vindos, vocês estão de casa. Nós amamos vocês e queremos que vocês se sintam muito bem. A Fátima não está aguentando mais, né? Ela disse assim: eu estou ansiosa. Ansiedade, né? Mas uma boa ansiedade. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós temos graças, te bendizemos, fazemos isso na consciência de que em Jesus nós somos aceitos e recebidos na tua presença. Te agradecemos por esse tempo que nos é dado a reunir no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador, para cultuar ao Senhor, apresentar ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um culto racional, que vai, ó Pai, sim, além de trazer emoções no nosso coração ao ouvirmos o que aconteceu, dos cânticos que vamos cantar, mas acima de tudo, ó Deus, nós estamos fundamentados numa fé verdadeira, genuína, onde, ó Deus, é comprovada também pela nossa esperança bendita de que um dia estaremos com o Senhor. Receba tudo que vai ser feito. Abençoe a estadia dos amados irmãos, dos missionários, sua família conosco nesse tempo, que seja um tempo para eles de descanso, que eles possam deleitar também e rever os seus parentes, familiares, a igreja do Senhor. Nós nos alegramos com eles, pedimos as suas bênçãos também sobre cada um de nós que aqui estamos. Aceita agora o que vai ser apresentado. Nós fazemos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o irmão Nelson apresentado a parte aqui do breve mensagem. Hoje nós temos dois jovens, né? Graças a Deus, na tempo da Júlia, nós estamos chegando então para apresentar aquilo que está programado. Lembrando que, né, a Ednei, quando na reunião das mulheres aqui, ela foi incumbida de fazer a programação. Então, se você puder cooperar, quem já está cooperando, tirar uma ideia, fale com ela. Nós vamos ter então no próximo domingo também esse mesmo estilo. E só lembrando, na quarta, no dia 24, nós temos um culto breve, lembra? Vamos chegar para cultuar a Deus. Vamos trabalhar, né? O que nós vamos fazer e você está convidado a participar. Deus abençoe e tenhamos um bom tempo de adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Então, como meu pai já disse, hoje eu e a Júlia faremos a programação. Espero que seja uma bênção a todos. Amém? O verdadeiro símbolo do Natal. Foi há muito tempo, há quase 2000 anos, numa noite calma, serena, as estrelas cintilando alegremente no céu, pastores guardando seus rebanhos no campo. O povo movimentando-se de uma parte para outra do país, as hospedarias repletas. Quando Cristo nasceu, foi assim que transcorreu o primeiro Natal. Sim, o primeiro Natal. Convido nesse momento o conjunto para apresentar o primeiro hino da noite, 148 do Voz de Melodia. Adoremos
berço foi uma manjedoura instalada em uma cocheira de animais. Mas nenhum monarca, em tempo algum, teve o seu nascimento festejado. Convido nesse momento meu pai e minha mãe para um grito. Nenhum rei, por mais ilustre e poderoso que fosse, teve o seu nascimento festejado e anunciado pelos anjos. Esses anjos apareceram de súbito, em esplendor ofuscante, a pastores que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem quer bem. Amém. Nenhum rei ou monarca teve seu nascimento marcado pelo aparecimento de uma nova e brilhante estrela. Somente Jesus, o Messias esperado dos judeus, o Salvador e Redentor do mundo. Aqueles que podem estar em pé nesse momento, vamos estar cantando o hino 124 do Voz de Melodia. Este conhecimento é festejado todos os anos por pessoas de todas as raças e em todo o mundo. Mas, embora festejem o seu nascimento, bem poucos meditam sobre a razão de sua vinda ao mundo. Milhares e milhares de pessoas festejam indevidamente o Natal de Cristo. Uns fazem festa, Outros se embriagam, todos se dão presentes,
Todos dizem: Feliz Natal! Representam este acontecimento por símbolos. Por sinos grandes e pequenos, por pinheiros e árvores enfeitadas, Por manjedoura, pelos sábios do Oriente, os magos, pelos presentes dos magos, por pastores e por anjos, por Maria e José. e por até Papai Noel. Mas eles não são símbolos verdadeiros do Natal. Os sinos não tocaram em Belém homenageando Jesus. Pinheiros não foram enfeitados com cordões, trouxeram presentes quase 2 anos mais tarde e não no dia do seu nascimento. Os pastores e anjos tiveram seu lugar na história por causa de Jesus. José e Maria foram considerados ditosos, mas eles não podem ser vistos como símbolos do Natal, pois se eles foram ditosos, assim aconteceu em função de Cristo. Papai Noel não passa de uma invenção dos homens e muitos anos mais tarde. O verdadeiro símbolo do Natal, tampouco, é um menino nascido em condições humildes, mas Jesus Cristo, o Verbo divino, que se tornou homem. Amém. O Emanuel, ou Deus conosco, nasceu com uma missão: salvar o mundo dos seus pecados. A respeito dele, profetizou Isaías. Não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi o oprimido e humilhado, Mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, E como ovelha muda perante seus sociadores. e ele não abriu a sua boca. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Não se fará mal, nem dano algum em todos os meus santos montes, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Foi necessário que Cristo nascesse e fosse morto em nosso lugar, para que pudéssemos alcançar a salvação. Ao ser crucificado na cruz, Jesus completou a missão iniciada com o seu nascimento. A luz só tem significado quando ilumina alguma coisa. O Natal de Cristo não tem significado sem o seu sofrimento. Se alguém festejar o Natal de Cristo sem ainda ter aceito o seu sacrifício para a sua salvação, não poderá perceber o verdadeiro significado. Será apenas mais uma festa em sua vida. Festa em que se trocam presentes. Amigos, parentes, vizinhos. Todos trocam presentes. Mas ninguém se lembra de dar um presente para Jesus. Que presente? Perguntaria alguém. O coração, a própria vida. Amém. Jesus.
Papai Noel, não são símbolos do Natal. o verdadeiro símbolo é Jesus Cristo dado por amor para a minha e para a tua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe os irmãos. Essa foi a programação desta noite. Agradeço ao Estevam, irmão Zete. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, né? Jesus veio a este mundo, não veio em vão, veio pelas almas perdidas. Sim, é isso. Sozinho deitado em meu leito, tentando dormir. O sono me fala e então eu começo a ouvir a voz de alguém soluçando e chamando meu nome, clamando e implorando por pão pra matar sua fome. São almas perdidas a caminho do fim. São gentes tão vivas, elas dependem de mim. São almas perdidas a caminho do fim. São gentes tão vivas, elas dependem de mim. E ao contemplar essa cena, me ponho a chorar, pois minha memória me faz as promessas lembrar. Levar a semente aos perdidos foi o que prometi. Um compromisso que um dia com Deus assumi. São almas perdidas a caminho do fim. São gentes tão vivas, elas dependem de mim. São almas perdidas a caminho do fim. São gentes tão vivas, elas dependem de mim. Elas dependem de mim. Elas dependem de mim. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Então nós vamos, irmãos, para a palavra. Os irmãos estão percebendo, então, né? Que nós estamos apresentando na parte do louvor sempre algumas verdades sobre o Natal. E eu me propus também, né? Direcionado por Deus, incentivado pela Edilene, de mostrar que eu disse que nas quartas eu ia falar alguma coisa sobre o Natal, mas eu estou falando mais sobre os domingos. Quarta foi o que pegou, foi bom também, né? Então, só para você lembrar que você esteve aqui, na primeira quarta, que não foi domingo, né? Foi a primeira quarta que eu falei sobre o Natal como cumprimento cabal de uma promessa sem igual. Amém. Irmãos, o Natal, apesar de não estar escrito na Bíblia essa palavra, o Natal representa o nascimento de Jesus, amém ou não? Amém. E o nascimento de Jesus foi prometido no primeiro livro da Bíblia. Amém. Lembra de Gênesis 3,15? Sim. Quando nós começamos a falar ali, quando o Natal de verdade começou a cumprir, né? E domingo passado eu falei sobre o Natal como prova cabal de um amor real. Irmãos, o Natal é a prova do amor de Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mostrou seu amor enviando Jesus Cristo. Eu falei sobre a realidade de Simeão, né? E hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, Natal, prova cabal da perfeição ou da perfeita ação de Deus. Irmãos, o Natal é a prova cabal de que Deus é perfeito. Amém? E que todos os atos dele na história é fruto da sua perfeição. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro, ou na carta de Paulo aos Gálatas.
ali não fala de Natal, mas olha que coisa, nós precisamos aprender a olhar o Natal além da manjedoura. O Natal vai além da manjedoura, amém ou não? O Natal, ele chega até a cruz, ele vai além da cruz. O Natal chega até o sepulcro e também vai além do sepulcro, porque o nosso Redentor vive. E o Natal tem um propósito então muito especial, e o Paulo vai falar algumas coisas aqui. Eu quero levar você então a ouvir essa noite. Não é nada tão longo, não precisa ser também, mas não é tão curto, não vou enganar você. Mas aqui Paulo, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, eu pedindo a Deus sabedoria para falar sobre o Natal, estudando para mim esse texto, né, em que Paulo ele consegue ver o Natal além da manjedoura. Paulo não começa a falar do Natal num berço ou numa manjedoura de um bebê inocente. Ele vai falar-nos da perfeição de Deus. Deus é perfeito em tudo que faz, amém? Porque Ele é perfeito. Então vamos ficar em pé, nós vamos ler esses dois versículos juntos, tá bom? Já está projetado aqui para que não haja diferença na leitura das traduções. Então tem sido muito bom ter esse instrumento para nos ajudar. Então, graças a Deus, nós vamos ler esses dois versículos e depois nós vamos falar então sobre Natal, prova cabal da perfeita ação de Deus. Vamos lá? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você consegue ver Natal aí? Isso é Natal, irmãos. Vamos ler de novo. Olha lá, isso é Natal. E faz nos lembrar lá de Gênesis 3,15, né? Que quando o ser humano pecou, Deus ele não falou assim: deixa eu agora o que eu vou fazer. Deus já tinha um plano. E esse plano é perfeito. E esse plano tinha que ser no tempo perfeito, executado pelo método perfeito e com um alvo perfeito. Vamos lá? Mas, vindo Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Muito obrigado, pode se sentar. Com graças a Deus, nós, através desse tempo nosso, nós vamos falando nesse texto, poder observar o mover de Deus em favor da humanidade caída. Nós vamos ver como Deus ele se moveu compassivamente, graciosamente, misericordiosamente em relação a nós, os pecadores. E nós vamos também poder saber que comemorar o Natal é ter consciência do que Deus fez em nosso favor, amém ou não? Amém. Natal é ter consciência do que Deus fez em nosso favor. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é perfeito. E nós estamos falando disso nessa noite. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, te bendizemos e fazemos isso, ó Deus, com consciência de que em Jesus Cristo nós somos ouvidos, somos aceitos, e o Senhor se deleita quando o teu povo busca a tua face em gratidão e louvor e adoração ao Senhor. Amém. E nessa noite nós estamos, ó Deus, ainda que não literalmente no nosso corpo, nossos corpos prostrados, mas devemos nos achar com o coração prostrado ao Senhor. Porque, ó Deus, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é. O Senhor é perfeito. Amém. O Senhor é perfeito em essência, o Senhor é perfeito em ação, em atitude. O Senhor mostrou a sua perfeição em enviar Jesus Cristo para essa ocasião tão especial que nós lembramos hoje, que não depende de uma data, não depende simplesmente de um lugar, até que tudo fosse preciso ser ali, ó Pai, devidamente organizado. O Senhor é um Deus organizado, mas o que faz diferença o que Jesus fez na cruz por nós. Amém. Ele cumpriu cabalmente tudo que estava designado pelo Senhor, e ninguém mais poderia fazer, porque somente o próprio Deus poderia nos remir e nos fazer filhos, através da doação por meio de Cristo Jesus. Amém. E nessa noite, nós precisamos então, ó Deus, manter sempre olhos atentos para que possamos enxergar o Natal muito além de uma manjedoura, muito além de um sofrimento que foi real, muito além de uma cruz que tirou-lhe a vida física do nosso Salvador, muito além de um túmulo.
e não pôde reter. Nós precisamos olhar o Natal na sua essência total. Pecadores sendo redimidos, homens e mulheres sendo filhos por graça em Cristo Jesus. Te adoramos e te bendizemos, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, sobre o texto, rapidamente, então esse texto de Gálatas 4 e 5, que acabamos de mencionar, nós podemos ver que esse texto eleva o evento que é a encarnação do Filho unigênito de Deus, que nós podemos chamar de Natal. A palavra lá em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele tomando forma de homem veio a essa terra. Então o Natal é a encarnação do próprio Deus. Então Paulo aqui ele vai mostrar, mencionando isso, ele eleva o evento da encarnação de Jesus a uma prova cabal, não apenas o amor sacrificial de Deus, irmãos. Natal aponta para um amor sacrificial, amém, irmão? Mas ao mesmo tempo, irmãos, aponta também para a perfeição divina, para a soberania de Deus, o seu planejamento e a sua execução. Alguém, por favor, quem está projetando ali? Põe para mim, Júlio, Gênesis 3,15. Eu falei dele, mas vamos ver Gênesis 3,15, irmãos. E como eu disse, eu creio, como os estudiosos dizem, que esse versículo é o proto-evangelho, é a primeira vez que o evangelho é mencionado na Bíblia. E está escrito assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, o Natal já estava sendo executado nesse momento. Amém. Amém? Sim. Deus estava trabalhando para isso. Então, por meio dessa passagem, podemos contemplar de forma clara 3 aspectos da perfeição da ação de Deus através do Natal. Nós vamos falar sobre os 3 aspectos da perfeição da ação de Deus. Se Deus é perfeito, Ele age perfeitamente. E Natal, irmãos, é fruto da perfeição de Deus. E aqui Paulo vai mostrar, então, esses 3 aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos ver é a perfeição do tempo. Amém? A palavra diz que, mas vindo a plenitude do tempo. Irmãos, Jesus não veio antes nem depois. Jesus veio no tempo certo. Amém? Sim. Nós vamos ver o que envolve isso. Então, a perfeição, a perfeição do tempo. Em segundo lugar, nós vamos ver a perfeição do método. Porque está escrito também, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho. Quem que Deus enviou? Seu filho. Não foi um anjo? Não. O anjo mais forte? Também não. Irmãos, só tinha o método, só Jesus, só Cristo. Amém. Só Deus. Só ele. Então era a perfeição do tempo, a perfeição do método, que é a encarnação, e também, irmãos, a perfeição do propósito. Qual que é o propósito de Jesus ter vindo? O texto também fala disso. Remir-nos. E para fazer de nós filhos de Deus. Amém. Olha como fica delicioso o Natal sobre o céu. Sim. Aí nós podemos dizer que realmente Natal é a prova cabal da perfeição ou da perfeitação de Deus. Sim. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a perfeição do tempo, ou seja, a plenitude do tempo. Então, a frase aqui, eu não sou linguista, e também não tenho intenção de fazer isso, mas eu preciso procurar ali algumas expressões. Então, a frase grega para aqui, a plenitude do tempo, é to pleroma, to chrono, ou seja, a plenitude do cronos, o tempo perfeito de Deus. Amém. Deus tem um tempo perfeito, amém, irmão? Sim. Por que Jesus não nasceu antes? Por que não nasceu depois? Irmãos, porque Deus tinha e tem o controle de todas as coisas. Amém. Por isso que Paulo fala, e vindo a plenitude dos tempos. O irmão estava pronto. Sim. Tudo tinha já cooperado para que chegasse esse tempo. E olha que coisa maravilhosa. Então aqui nós podemos falar de tempo cronológico. Isso significa que Deus não agiu de forma impulsiva. Agora tem que fazer. Nossa, agora que eu faço? Nós somos assim, não somos, irmãos? Sim. Nós temos uma coisa para fazer e falar assim, vou fazer, não, agora eu posso fazer depois. Irmãos, Deus não. Deus ele tem um tempo certo. Amém. Você vê isso? Sim. Perfeitamente. Tempo certo. Então, olha lá. Significa que Deus não agiu de forma impulsiva, mas em um momento perfeitamente orquestrado em sua providência. É muito interessante, irmãos. Sim. Isso vai nos levar a
contemplar a soberania exata de Deus. Então a vinda de Cristo não foi um acidente histórico. Não foi. Quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa. Deus não cooperou para que o homem pecasse. Tem gente dizendo que foi Deus que cooperou para o homem pecar. Deus não coopera para o homem pecar. Jamais. A ordem de Deus continua sendo? Não peca. Porque há um movimento aí dizendo que Deus é culpado até pelo homem ter pecado. Por isso que depois ele escolheu alguém e falou assim: mentira. Mentira mesmo. Não existe isso. Cuidado. Então aqui nós podemos ver que a soberania exata de Deus. Então a vinda de Cristo não foi um acidente histórico, foi o cumprimento exato do calendário divino. Né? A história do mundo, irmãos, desde a promessa no Éden, lá em Gênesis, como eu disse, foi uma preparação para este kairos, ou seja, o tempo qualitativo, o momento oportuno. Então nós não podemos deixar de considerar, irmãos, que o Natal, sim, é viável a gente lembrar que o Natal. Amém? Não, que dia que Cristo nasceu? Foi 25 de dezembro? Não importa, irmão. Importa que Jesus nasceu. Amém. E foi no tempo exato de Deus. Amém. De Deus. Aí nós podemos então observar a preparação histórica. É incrível isso aqui. Então, Jesus nasceu no cenário em que tudo estava pronto para que fosse anunciado o nascimento. Sim. Então, um propósito excelente, a preparação histórica. Este tempo pleno, né, é frequentemente visto pelos teólogos como um momento ideal para a propagação do Evangelho, que coincidiu com a paz romana. Cristo nasceu sob o Império Romano. Sim ou não? Sim. Foi na época do Império Romano. E ali, irmãos, estava um desígnio que chama paz romana. Estava num tempo de paz. Apesar de muitas dificuldades, era um tempo propício para Jesus nascer. Sabe por quê? Porque ali contava com estradas seguras e comunicação facilitada. Até Jesus me fez lembrar que há um ditado que diz que todas as estradas levam a Roma. Todas as estradas levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Irmãos, o Império Romano ele foi tão especial, Deus usou o Império Romano. Preparou a estrada para chegar nos lugares mais longínquos. Por que isso, irmãos? Para que pudesse chegar ao Evangelho. Amém. Olha só. A paz romana, Jesus nasceu no tempo, irmãos. Não é falar, mas vai ter perseguição, sim, mas foi. Pensa bem se nascesse no outro império. Se nascesse em Babilônia. Irmãos, tinha que ser nesse tempo. Estava tudo preparado. Pesquisem para você ver. Pesquisa, leia sobre o tempo em que o Império Romano foi usado por Deus para preparar as estradas, porque eles eram guerreadores, tinham que chegar para conquistar povos. Mas isso, irmãos, eles não perceberam que estavam preparando o terreno para o anúncio do Evangelho. Natal é Evangelho, não é ou não? Natal é Evangelho. Amém? Amém? Natal não é peru. Ainda que pode ter peru. Natal não é presente. Ainda que pode ser presente. Natal é Jesus. E Jesus é a esperança. Amém? E a esperança precisa chegar para as pessoas. Amém? Sim. Agora, como é que aconteceu? Então, aqui, neste tempo, é frequentemente visto por esse teólogo, é paz romana, estradas seguras e comunicação facilitada. Sabe por quê? Porque ali tinha uma linguagem, que é o grego koiné, que era um grego comum. Era como se fosse a linguagem comum do povo, todo mundo podia entender a língua falada. Irmãos, isso aqui, apesar de ser histórico, é excelente, isso mostra que Deus é perfeito. Amém. Não poderia ser em outro tempo, tinha que ser nesse tempo que Jesus nasceu. Né? Mas por que não nasceu agora? Agora está mais moderno. Irmãos, é porque o tempo de Deus era a plenitude do tempo. Né? 2000 anos depois, nós estamos falando disso. Então, aqui, irmãos, era o grego koiné, né? Um idioma universal que facilitou a transmissão da mensagem. Olha que coisa. E também, irmãos, até o cenário da religião judaica. Olha só. Então, a lei e as profecias prepararam a humanidade, e especialmente Israel, irmãos. Estava tudo preparado. Mas Israel não recebeu Jesus. Não importa. Porque viu na plenitude dos tempos. E quando Israel rejeitou Jesus, o que aconteceu mesmo? A todos que o receberam,
Deus. Amém? Era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Então a lei e as profecias prepararam a humanidade, e especialmente Israel, para entender ou pelo menos perceber a necessidade de um Salvador e sua identidade. Concluindo essa primeira parte, irmão, sobre a perfeição do tempo, né, nós podemos chegar à conclusão seguinte: a perfeição de Deus se manifesta na sua capacidade de controlar cada linha da história, para garantir que o seu filho chegasse no momento que traria o máximo impacto para a redenção da humanidade. Irmão, se Jesus nascesse hoje, não teria tanto impacto. Esse tanto de notícias, tantas coisas acontecendo aí. Irmãos, até dentro do meio cristão, as pessoas nem ligam mais para falar de Jesus. Verdade. Eu creio que tem pessoas aqui que não estão nem pensando em Jesus sentado aqui. Ele está com a mente inclinada por muitas coisas que essa modernidade está levando. Então, Jesus nasceu porque Deus tinha um tempo perfeito. Amém. Nós podemos ver a perfeição do tempo. Segundo aspecto, irmãos, a perfeição do método. Então, primeiro, a plenitude do tempo, a perfeição do tempo. A perfeição do método, como Jesus nasceu, olha o versículo novamente, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, amém? Amém. O que tem sido o final? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Tinha que ser isso, amém ou não? Tinha que ser assim. Não comunga lá com Gênesis? Sim. Gênesis 3,15? Irmãos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui tem um peso excelente também. Sim. Então a vinda de Jesus foi feita com precisão, entre aspas, cirúrgica, para atingir o seu objetivo. Por quê, irmãos? Era necessário alguém totalmente humano. Sim. Amém, irmãos? Amém. Você tem um Salvador humano? Sim ou não? Sim. Se você não tem, está errado. Se você tiver um Salvador apenas angelical, ele não cabe no programa de Deus. Não. Irmão, só ser humano. Verdade. Você está entendendo? Sim. Estou disputando, não? Não. Isso aqui é muito básico, isso aqui é Natal. Amém. Irmãos, não foi um anjo que veio, Não. né? Não foi um espírito, Amém. Não. foi um homem perfeito. Amém. Tinha que ser nascido por um humano, mas não da participação do homem. Sim. A genealogia judaica, eles contam a semente humana do homem. Sim. Deus inverteu a situação. Verdade. Nascido de mulher. Amém? Amém. Ainda que nós sabemos que aqui é um ponto muito difícil, irmãos, mas não teve nada da pecaminosidade humana de Jesus. Amém. Não precisou ali da fecundação. Irmãos, Jesus é milagre. Amém. Amém? Amém. É o Espírito Santo cumprindo o que ninguém mais pode cumprir. Maria foi a barriga de Abel. Olha que coisa. Então, total humanidade, porque tinha que ser nascido de mulher. Então, irmãos, para resgatar a humanidade, Cristo precisava ser verdadeiramente humano. E não é reencarnação, é encarnação. Amém. Então, aqui Cristo precisava ser verdadeiramente humano. E que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está apresentando o Natal. Verdade. Verdade. Então, era alguém, né, mostrando uma verdade que até hoje, irmãos, tem um mistério. Mas um mistério que a nossa fé alcança. Amém. Jesus é real, irmãos. Você crê que Jesus é real? Amém. Ainda que você não entenda todo o processo, você crê que Jesus é real? Sim, amém. Amém. Irmãos, faz diferença. Toda. Por que nós podemos crer, irmãos? Palavra de Jesus, irmãos. Amém. Não sou de um papa, de um pastor graduado, de um guru, de um coach. Jesus é, irmãos, o que a Bíblia diz ser. Amém. Amém? Amém. Isso muda vidas. Sim. Isso muda histórias. Né? Então aqui nós estamos falando sobre essa humanidade. Olha que coisa, irmãos. Volto a dizer. Então, para resgatar a humanidade, tinha que ser alguém como Cristo, precisava ser verdadeiramente humano. Ele encarnou, participando da nossa carne e sangue. Lá em Hebreus 2,14 diz isso. Hebreus 2,14. Vamos ler juntos a hora que aparecer ali, tá bom? Opa, vamos lá?
E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele. Ele quem? Jesus. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. não só alguém perfeito, só um ser humano perfeito. Amém. Jesus Cristo. Amém. Nossa, é bom ter Jesus, amém? Com certeza. E tem gente que confia mais em homens falíveis do que em Jesus. Irmãos, eu prefiro Jesus. Amém. Eu fico em Jesus. Amém? Amém. Eu fico em Jesus. Então, irmãos, aqui ele participando da nossa carne e sangue lá em Hebreus 12, né? 2,14. Isso provou a perfeição do seu amor, humilhando-se ao entrar em nossa condição. Nós sabemos que Jesus deixou a sua glória. Irmão, Jesus não passou a viver depois que ele encarnou. Jesus já vivia. Sim. Amém ou não? Sim. Jesus é eterno. Mas ele precisou de um corpo Sim. para vir aqui. Então, Natal tem também manjedoura. Também. Para ter que olhar além da manjedoura. Amém. Então, aqui nós podemos, além de ver essa totalidade da humanidade, nós também podemos apontar sobre esse aspecto, eu estou dizendo que era a perfeição do método, nós podemos apontar para a perfeita conformidade. Ele foi nascido sob a lei. Olha lá, vamos entender um pouquinho. Para redimir aqueles que estavam sob a lei ou sujeitos à sua condenação, Jesus precisou nascer sob essa mesma lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Sim ou não? Sim. Nasceu. Ele viveu uma vida de obediência perfeita para cumprir todas as exigências da lei que a humanidade havia falhado de cumprir. Eu lendo Gálatas hoje, irmãos, eu me surpreendi mais uma vez com a palavra. Bem, versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas, que Paulo vai continuar falando muitas coisas, não vai dar tempo de entrar em tudo, tá? Mas olha só, ele vai tentar aqui mostrar algumas coisas bem especiais quando fala que Jesus nasceu sob a lei, entendeu? Versículo 10 em diante diz assim, eu vou ler para você, tá bom? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que Cristo fez por nós quando foi na cruz? Você fez maldito. Você fez? Maldito. Maldito. Sim. Sim ou não? Sim. Olha lá. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Versículo 3, olha que bem, irmãos, vamos ver isso aqui com uma alegria no coração. Cristo Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Amém. Perfeita conformidade na ciência da lei. Então, para redimir aqueles que estavam sob a lei e sujeitos à sua condenação, irmãos, nós temos Jesus. Amém. Ele fez maldito por mim, por você. Foi. Porque, irmãos, a lei fazia o que conosco? Condenado. Nos salvar ou condenar? Condenado. E tem gente querendo viver pela lei. Triste. Irmãos, eu vivo por Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu vivo por Cristo. Ele nasceu, irmãos, sob a lei. E ele cumpriu a lei. Amém. Amém? Então, aqui para redimir aqueles que estavam sob a lei e sujeitos à sua condenação, Jesus precisou nascer sob essa mesma lei. Estou repetindo. Ele viveu uma vida de obediência perfeita para cumprir todas as exigências da lei que a humanidade havia falhado em cumprir. Então, total humanidade, perfeita conformidade e perfeição comprovada. Sim. O Natal demonstra a perfeição da justiça de Deus, irmãos. Amém. O Salvador não ignorou a lei, mas a honrou e cumpriu integralmente em nosso lugar. Amém. 3 aspectos que Paulo apresentou. Primeiro, a perfeição do tempo, mas vindo a plenitude do tempo. Sim. Perfeito, amém? Amém. Natal é o tempo perfeito. Que dia que foi, irmãos? Que mês que foi isso? Por que nós comemoramos em dezembro? Nós podemos comemorar Natal em fevereiro. Sim. Janeiro. Também. Mas esse tempo é um tempo especial, irmãos, para lembrarmos. Sim.
Nós estamos fazendo isso todo domingo, lembrando que o Natal é real. Amém. Amém? Amém. Não porque é em dezembro, porque é prova de um amor real. Então, a perfeição do tempo, né? A perfeição do método, e terminando, Paulo também, de uma forma gloriosa, vai apresentar a perfeição do propósito. Qual que é o propósito do Natal? Remir-nos. Amém. Lá em João, 1 João 3, 8, final do versículo, diz assim: para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras Do diabo. do diabo. Amém. Mas eu quero voltar aqui para o texto, né? Então, a perfeição do propósito, para resgatar e para nos adotar como filhos de Deus. Amém. Irmãos, Deus só tem um filho legítimo. Sim. Quem é? Jesus. Jesus. E nós somos filhos adotados em Cristo. Amém. Amém? Tanto é que é unigênito. Sim. Eu sou filho de Deus por meio de Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. Amém. Podemos falar assim, meu irmão? Sim. Verdade, mas ele fala, até dos judeus lá, né? Então, olha só a perfeição do propósito para resgatar isso, a adoção de filhos, né? Aqui no versículo também de Gálatas 4, que diz assim: depois de falar da plenitude do tempo, da perfeição do tempo, da perfeição do método, diz assim, cadê? Estou em Efésios. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui nós vemos o tempo perfeito e também o método perfeito. Agora, irmãos, versículo 5, vamos ver juntos? Para remir. Quem estava debaixo da lei? Todos nós. Deus colocou todos debaixo da lei. Sim ou não? Sim. Para nos salvar? A lei nos salvava? O que a lei mostrava, irmãos? Nosso pecado. E o que a lei apontava? Para quem a lei apontava? Foi Jesus. Para Jesus. Amém. A lei serviu de aio. Paulo fala isso. O que é aio? Tutor que cuida do menor até a maioridade. Mas veio a plenitude dos tempos, irmãos. Amém. No tempo certo. Sim. E agora nós vamos ver o melhor de tudo, irmãos. A perfeição, né, que nos é dado a desfrutar do propósito. E o versículo continua. Vamos lá, me perdoe, vocês pararam, mas eu fico empolgado. Vamos lá? Para remir Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. quantos que são filhos de Deus? Amém. Vixe, mas se amém tem os dois. Quantos são filhos de Deus? Amém. Irmãos, é maravilhoso ter Deus é o nosso Pai. Amém. Deus é um Pai perfeito. Sim. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai zeloso. E Deus quer ver seus filhos vivendo como filhos dele. Amém. Verdade. Sim. E Ele nos dá condição para isso, irmãos. Lá em João, volto a dizer, João 1,12, aqui não me sai da memória. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Poder. Você tem poder. Amém. Para fazer o quê? Para viver como filho de Deus. Amém. Num mundo terrível. E dar testemunho de Deus. Amém. Você não tem poder para dizer para a montanha, faixa, cai, não. Você não tem poder também, como João e Tiago um dia achou que tinha, pastor Rinaldo. Andando com Jesus, Jesus não foi recebido numa aldeia. João e Tiago falaram assim: o Senhor quer, Senhor, que nós façamos como Elias e mandemos descer fogo do céu e consumir esses pecadores? Irmão, nós temos poder para falar do Evangelho, não para condenar pessoas. Verdade. E nós temos poder, irmãos, de levantar do nosso comodismo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém. Cadê o poder de nós, Senhor? Cadê o nosso poder de sermos filhos de Deus? Não é só para frequentar a igreja, não. É para fazer diferença nesse mundo, irmãos. Amém. O mundo quer ver a igreja lá fora. Sim. Verdade. Nós estamos perdendo o poder, ou delegando, ou negligenciando o nosso poder de socorrer pessoas, de amar pessoas. Verdade. E nós estamos perdendo isso até no meio do povo de Deus. Nós não estamos nem preocupados se nós estamos perdoar ou não, ajudar um ou outro não. Cadê o poder, irmãos? Mas olha só, está dizendo, né? A perfeição do propósito para resgatar e para nos adotar como filhos.
Então esses dois objetivos divinos finais são a glória máxima da perfeição de Deus. Isso é Natal, irmãos. Amém. Né? Ele oferecendo o que a lei jamais poderia dar. A primeira verdade dessa palavra é o resgate. Nós somos redimidos. Amém. Amém ou não? Sim. Nós somos comprados. Amém. Por bom Por bom? preço. Se Natal não existisse, irmãos, não teria sangue derramado. Não teria um preço pago. Eu vou pensar nessa tarde. E se o Natal não fosse real? E se o Natal deixar de ser real? Ai de nós, na verdade, irmãos. Sim. O Natal deve ser uma realidade para nós. Então, irmãos, aqui, o termo também grego para resgatar, exagalazo, significa comprar de volta ou comprar a liberdade de alguém que está em escravidão, pagando um preço, um resgate. Sim. Para quem que Deus pagou o preço do resgate, irmãos? Para ele mesmo. Para ele mesmo. Para Satanás? Não. De jeito nenhum. Para ele mesmo, irmãos. Amém. Deus não vai negócio com Satanás. Não. Amém. Deus estipulou o preço, amém ou não? Amém. E ele mesmo pagou o preço, para ele Amém. mesmo. Sim. Isso é salvação. Sim. Perfeito. Então aqui, irmãos, olha, nós somos resgatados. Irmão, nós somos resgatados da escravidão. Sim. Amém, irmãos? Amém. Da escravidão. Então o texto de Gálatas está falando sobre a escravidão à lei, que condenava a todos por não cumpri-la perfeitamente. Nós vemos lá em Gálatas 3, 2, eu falei, 2 ou 3, vou ler de novo. Estou demorando um pouquinho daqui, irmãos, porque é muito precioso. Vamos dar novamente, capítulo 3. Vou ler novamente esse texto. Então, o texto de Gálatas está falando sobre a escravidão à lei, que condena a todos por não cumpri-la perfeitamente. Versículo 10 diz, do capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aqui, irmãos, a escravidão, nós somos livres. E também tem um preço, irmãos, né? Cristo, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Sim. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. Você consegue ver o Deus, irmãos, encarnado, se colocando no lugar de maldição? Não ser grande, para perdoar pecador como eu e você, que não tinha nem mérito, mas nós nos evitamos isso. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pelo Natal. Graças a Deus. Então, o resgate envolve escravidão, envolve preço e também, irmãos, tem um resultado. Nós fomos libertos da maldição e da escravidão da lei. Estava projetado ali agora. Eu acabei de ver. Então, a primeira face dessa perfeição do propósito foi para resgatar. E a segunda face, para nos adotar. Amém. Sim. Perfeito. Jesus, em uma ocasião, ele disse para aqueles judeus: vós tendes por pai. O diabo. Quem era que Jesus disse que os judeus tinham por pai? O diabo. Vocês acabei de falar. O diabo. Sim. Você é mais feliz agora com a paternidade de Deus? Ou você acha que é mais feliz com a paternidade do diabo? Não. De jeito nenhum. Senhor Jesus. Não tem gente que nem pensa nisso. Mas nós temos um Deus perfeito que é nosso Pai. Amém. E Jesus nos deu a condição de falar: meu Pai aqui. Amém. Irmãos, ele não quer sugar de nós. O diabo nos sugava. O diabo nos obrigava a fazer as coisas, verdade ou não é? Sim. Nós não tínhamos direito de escolha. Em Deus nós somos convidados, Amém. incentivados a desfrutar da sua paternidade. Sim. E tem crentes, irmãos, vivendo dentro da família de Deus, em algum momento como filho mais novo,
Mas tem muitos vivendo como filho mais velho. Lembra que já foi disso? Tem muitos crentes achando assim que Deus quer te sugar, só tem que trabalhar para Deus. Aí eu sou cansado de chegar para Deus. Eu sempre servi o Senhor, nunca me deu nada. Isso é o espírito do filho mais velho. Irmão, nós precisamos servir a Deus, amém ou não? Amém. Mas uma das coisas que nós não podemos perder de alvo é que nós somos filhos de Deus. Deus não precisava de servos, no sentido de escravos. Ainda que a palavra escravo para nós tem outro sentido, verdade ou não? Verdade. Sim. Irmão, mas o crente serve a Deus com alegria. Amém. Amém? Amém. Não serve a Deus pensando assim: Deus, vou te servir, se eu me dar um boi gordo. Deus fala: o boi gordo é seu. Você está deixando de desfrutar. Verdade. Aí, irmão, se torna um fardo servir a Deus. Aí vai chegar uma hora e vai fazer igual o filho mais velho. Eu estive sempre na tua casa, fiz tudo certinho no Senhor, e o Senhor nunca me deu nada. Não. Falei, mas você é filho. Você inverteu as coisas aí. Ah, mas o Senhor não obrigou a trabalhar, não te obriguei a trabalhar. Você trabalha por gratidão. Amém, irmãos? Amém. Verdade. Mas para muitos deles se tornou um fardo, irmão, servir a Deus. Mas aqui nós estamos falando sobre a filiação. Então este é o clímax do plano. Não fomos apenas libertos, mas elevados à mais alta posição possível no relacionamento com Deus. Hoje nós podemos, em bom e alto som, dizer: eu sou um filho de Deus. Amém. Você pode falar isso? Amém. Baseado no quê? Na adoção em Jesus Cristo. Amém. Amém? Sim. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Irmãos, os direitos de Cristo estão sobre nós. Sim. Nós somos herdeiros Amém. de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós vemos tantos crentes aí, com muitas coisas materiais, tão pouco espiritual, e lamentando. Ô, cristãos, são filhos de Deus. Você tem poder. Sim. Mas não fazer o que você acha que é, tem poder para viver com os filhos de Deus. Amém. Inclusive enfrentar as lutas, Sim. as angústias. Ah, eu não consigo. Não consegue mesmo. Nós conseguimos em Cristo. Sim. Renda-se a Cristo. Deixe Cristo reinar no teu coração. Amém. Deixe Cristo tomar o teu fardo, que Ele já disse. O fardo dele é leve. Mas tem crente querendo carregar fardo pesado. Está esquecendo da filiação. Então aqui o status de filho, irmãos, a adoção confere ao redimido o status legal de herdeiro pleno do Pai. Mas eu sempre servi, o Senhor nunca me deu nem um boizinho magro, né? Irmãos, Deus tem para os seus filhos, nós ouvimos lá em Serrana, um boi cevado, um boi gordo para um filho magro. Você lembra disso? O filho mais novo precisou sair de casa, passar fome, porque tinha tudo na casa do pai. Mas ainda o pai matou um boi cevado. Você ainda estava lá também, foi, pastor? Que bênção, né? Então não se corta a cabeça. E só que o outro lado de casa, né? Eu fui mais velho. Não vou na festa, não. Ela estava brigando com o meu irmão mais novo que voltou, e eu estou aqui e nunca tive nada. Tudo é teu. Tem muito crente. Precisa aprender isso sobre o livro 6. Mas então, irmãos, aqui a adoção confere ao redimido o status legal de herdeiro pleno do Pai. Não somos servos libertos, mas filhos legítimos e herdeiros de Deus. Não me entenda mal, irmãos, nós somos servos de Cristo, amém ou não? Amém. Mas antes de servos, quem nós somos de Deus? Filhos. Filhos. O filho, quando ele tem noção de quem é o pai, ele quer servir o pai Sim. com alegria, Com certeza. e nós temos o melhor pai. Amém. E nós podemos servir da forma melhor. E como é que nós servimos a Deus? Porque Deus precisa do quê? Não. Por que Deus precisa, pastor? Não. O que Deus tem falta do quê? Irmão, isso é bem para nós. Quando nós estamos fazendo para Deus, nós estamos sendo beneficiados. Porque Deus tem uma legião de anjos a favor dele. Se ele fizer assim, os anjos trabalham.
Amém ou não? Sim. Ixi, aí vai falar, pastor, agora por isso que você não vai trabalhar mais, não? Você quer motivo para trabalhar mais. Verdade. Se você não for grato que Deus fez por você. E quando a gente pensa em trabalho, irmãos, o trabalho é pesado, né? O trabalho se tornou depois do pecado uma mácula. Mas o trabalho não é mácula. Não. Adão trabalhava antes do pecado? Sim. Lavrava. Quantos creem que Adão trabalhava? Sim. Trabalhava. Cuidava do jardim. Não trabalhava. Deus fez o jardim e falou, cuida. E Adão fazia assim, trabalhava, que coisa boa. Aí entrou o pecado, o trabalho virou o quê? Aí vocês vão pedir o salário. Meus irmãos, agora servimos a Deus com alegria. Amém. Concluímos. O Natal demonstra a perfeição da graça de Deus, amém ou não? Amém. Seu plano não se contentou em apenas nos perdoar, mas em nos dar a intimidade máxima e o status completo de filhos, de herdeiros. Então, a vinda de Cristo celebrada no Natal é, portanto, irmãos, a prova de que Deus é perfeito. Sim. Amém ou não? Amém. Natal mostra a perfeição de Deus. Deus é perfeito sobre tudo, mas aqui mostra a perfeição da ação de Deus nesses três aspectos. Deus é perfeito no seu tempo, em vida, plenitude dos tempos. Deus é perfeito em seu método, que o Filho encarnou. E Deus é perfeito em sua finalidade. Fazer pecadores como eu e você, filhos. Verdade. Amém? Amém. Para isso, pagou o preço necessário. Deleite-se em Jesus Cristo. Amém. Comemore o Natal. Vive com o Natal. Lembre que o Natal deve ser visto como Paulo, além da manjedoura. Paulo não começou com a manjedoura. Ali nós podemos começar com a manjedoura, pastor. A manjedoura é real. Sim. Mas tem crente que está servindo, adorando Deus com Cristo na manjedoura. Tem crente adorando Cristo na cruz. Ele passou pela cruz. Sim. Tem crente servindo ou seguindo Cristo no sepulcro. O nosso Cristo já está vivo. Amém. Ele triunfou. Amém. Por isso nós podemos dizer que nós somos mais do que Vencedor. vencedores. Por aquele que nos ama. Nós um dia vamos experimentar tudo isso na sua totalidade. Amém. Nós estamos a caminho, amém, irmão? Sim. Está muito próximo. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou... Quando a dor, a aflição
te louvamos em nome do Senhor Jesus, que realmente o seu caminho é perfeito. Nossos caminhos são tortuosos, os caminhos do nosso coração podem nos enganar, mas, ó Deus, o Senhor tem um caminho perfeito, e o caminho é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Abre os nossos olhos, meu Pai, para essas verdades espirituais, para que possamos contemplar a eternidade, contemplar o Teu reino, contemplar a Tua glória, e o que ouvimos nesta noite quão profundo é, Pai, a Tua palavra, e na plenitude do tempo. O Senhor, ó Pai, se manifesta no Seu tempo, na Sua perfeita vontade. Ó Deus, que muitas vezes não entendemos, não compreendemos, porque humanos somos, e temos essas barreiras humanas. Mas, ó Deus, que o nosso coração possa crer, confiar, descansar nessas verdades do Senhor em nossas vidas. Pai, o Senhor levou a nossa maldição, os nossos pecados, tudo que, ó Pai, não presta e não prestava em nós, o Senhor cravou na cruz. E, ó Pai, nos deu a salvação em Cristo. Te agradeço, ó Pai, pelo perdão, pela purificação que há no sangue de Jesus. Continua abençoando nossas vidas. E, ó Pai, nosso coração sai daqui nesta noite realmente restaurado, avivado e focado no Senhor e naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 379 do livro de Coríntios, então nós vamos terminar cantando esse cântico. E complemente os outros, aproveite esse tempo para você sair do seu lugar, cumprimentar. É um tempo gostoso fazer isso, irmãos. Verdade, nós vamos sempre tomar isso aí, né? Então, é um cântico que todos já conhecem, vamos cantar e vamos cumprimentar uns aos outros e agradecer a Deus por termos uma família aqui espiritual que pode cuidar de nós, tá bom? Vamos lá?